Alô, torcedor do Fogão, vamos aqui para mais um breve comentário da partida do Botafogo. Agora, o jogo de volta, né, da Sul-Americana contra o Cienciano, no Peru. Uma missão quase impossível, demonstrou isso, dentro das nossas possibilidades. Bom, eu não sei se eu comento o jogo, se eu entro na parte política, se eu entro na parte estrutural. Está tudo emaranhado no jogo de ontem, né? Estou gravando um dia depois. É, a mudança do técnico tardia, decisões mal elaboradas com o Botafogo, mas demitiram lá o Franklin, ainda deixaram ele dar um treino. Quer dizer, o técnico novo, o interino, né? Sub-20, Belão, Belão, ele deu uma recriação lá, um ajuste. Eu faria a mesma coisa, escalaria o time que estava jogando, só ia dar as instruções e vamos ver o que faz. E a torcida do Botafogo correspondeu não pela esperança, mas correspondeu porque o novo investidor deu uma entrevista um pouco antes, né, um dia antes, promessas, né, palavras bonitas, e isso incentivou o time lá, a torcida ir lá dar uma olhada, o cara que estava no campo lá no gramado e mostrar a força. O time apático, para mim, ajustou porque ganhou. Ganhou também porque o time dele é muito ruim, né? Muito fraco. Deu assim, deu chance para eles chegarem perto. Achei um time um pouquinho mais fechado e totalmente desanimado e jogadores fora do seu, né, da sua capacidade. Outros que não têm e outros que têm e não mostraram. E com isso, fizemos um gol logo no início, deu aquela, né, uma jogada magistral do Montoro. Tem muita gente aí falando mal do Montoro aí. Eu falo muita gente no sentido não da imprensa, mas do torcedor. Mas ele jogou, para mim, jogou ali bola. E mesmo com o time ruim, ele ainda deixou os caras na cara do gol várias vezes. Não tem que falar da defesa do Botafogo, que cumpriu, né, seu papel, tanto o goleiro quanto os quatro da linha de defesa. E estão falando uma coisa que eu não concordo. Que pesou, que não pesou. Gente, pelo amor de Deus. Vai pesar se todo mundo ficar falando desse jeito. Porque da outra partida não era para cartão amarelo e desse não era. Chegou atrasado na bola, que negócio todo, foi uma falta de, né? Arbitragem horrorosa, como sempre. O Botafogo não perdeu porque eles, se for depender dessa arbitragem aí, negação, né? E devemos tirar, tem que dar uma conversa com ele para isso não pesar realmente. E o Botafogo, só o tempo, desperdiçando. Danilo parece que não quer jogar, sobrecarregando o outro menino Medina, o Montoro se desgastando para dar bola. O atacante novo, você me desculpe, eu esqueci o nome dele, é Danilo também, né? Pra mim, fez uma boa partida, fez o gol, teve uma chance que perdeu, mas o goleiro saiu muito bem. E o Cabral atrapalhou ele. O Cabral teve uma nota aí no site do Botafogo aí, famoso, que a nota dele foi -9. Eu daria -100. Porque o Cabral, ele dá uns momentos assim que ele vai, e daqui a pouco ele faz uma queda também de 200%.
E o cara corre que nem um boneco biruta, pô. Toma as decisões erradas, perdeu um gol que, pelo amor de Deus, era só é soprar que a bola entrava. Ele conseguiu errar, tomava as decisões erradas, marcava errado, levava a bola para o lado, levava três, quatro jogadores para o lado dele, o nosso solto e perdia a bola. Atrapalhou o Vitinho também. E o tempo foi passando, o técnico foi trocando jogadores, foi trocando, mas é um time sem esquema, sem determinação. Só não demos espaço para eles fazerem gol. Júnior Santos entrou. Estou falando uma coisa do Júnior Santos que eu também não vou. Ah, porque ele não joga mais na ponta, não sei o quê. Gente, olha só. Tudo, até o boneco peruta do Cabral. Um jogador que tem uma certa característica. Então tem que armar um time daquela característica. Se ele não dá, vai esquentar o banco eternamente. O Santos não é, e nunca foi aquele ponta. Ele sempre cortava para o meio para chutar. Às vezes acertava, às vezes errava. Às vezes fazia boas partidas, outras errava muito. E todo mundo xingava, reclamava. Então, depois de uma contusão, para ter que decidir, não é assim. É aí que entra os erros dos técnicos, né? Ele tinha que ter entrado o Vidal, é outro jogador, o Júlio Santos ali. É a danada da tal da visão do jogo. Os caras não têm. Ou não querem ter, ou são teimosos demais. Se der certo, sou o rei que botei lá o Júlio Santos. É assim que eles pensam. E passou, e fizemos gol, perdemos gol pra caramba. Um gol bem anulado. O juiz muito mal intencionado, contra o Botafogo, como sempre, né? Não sei, a arbitragem nacional, internacional, mas tem ódio do nosso time, né? Do nosso clube. E vencemos. Bota na conta do Belão aí uma vitória, mas um vexame que não vai se apagar na história. Tumulto no final, porque o bobão lá ainda foi querer tirar sarro da cara dos jogadores da comissão técnica nossa. E é aquilo ali. Nós temos que recomeçar. O Belão não é técnico para ficar no Botafogo. Nessa situação, não. Talvez na outra ele até ficasse. Mas nessa situação, ele tem que ajustar o time. Ele não pegou um time que está errando, perdendo, ganhando, igual estava da outra vez. Dessa vez ele pegou um time que levou a goleada. Foi humilhado. E não sei se ele vai ter estrutura para isso. Mas, como grandes botafoguenses que somos, sofremos sempre, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mais uma partida lamentável. Um jogo que eu não quero nem desfrutar aí da comentário dela. Não quero. Não tenho o que falar. Só tenho que lamentar o jogo apático, os jogadores apáticos. O Arthur Martins entrou, parece que vai ser a última partida dele. Deu aquela corrida dele de sempre, aquele negócio todo, mas o que o Arthur Jorge fazia, dificilmente nós vamos encontrar o técnico que vai fazer. Que é botar o cara na posição dele, jogar ali dentro das condições de cada um. É, é por aí que tem que ser o Botafogo. Um técnico assim, que tenha essa visão, porque o Botafogo ele foi contratando de acordo com os técnicos foi chegando, de acordo com a cabeça maluca do técnico. Então tem jogadores com características totalmente diferentes ali, e não tem como ajeitar isso se não for pegando e armando um esquema para um para outro e tentar mudar um esquema com o outro que entra, treinar isso, não tem como. Senão vão sempre fazer partidas ruins, outras mais ou menos, outras boas uma vez na vida, outra na morte. Está enxugando bem o time, está mandando uma penca embora, já mandou. Os que estão ficando têm que contratar jogador de acordo com o técnico que fique fixo, que tem um bom trabalho, uma boa visão de campo. Nós não temos todos esses caras que passaram aí depois do Arthur Jorge, eles não fizeram, eles não têm uma visão do Botafogo que tem ali, do elenco. Eles querem fazer mágica, querem
inventar jogo para jogador que não tem característica daquilo. Aí quando começa a contratar, manda o cara embora. Para vocês verem, o Corrêa tá lá no time lá da Argentina, já meteu gol, já salvou o time. Não fez nada. Tu tá lá no São Paulo, jogando bola já. A torcida já tá até gostando dele. O Newton tá lá, tá sendo titular. Eu tenho acompanhado os jogos, tenho visto. E no Botafogo por quê? Desorganização. Também é culpa da direção, é de cima para baixo, da organização, dos profissionais errados que eles contratam. É muito difícil isso, está muito difícil. Eu ia gravar um vídeo essa semana sobre essa parte política aí, mas eu me segurei um pouquinho, estou esperando um pouco mais para ver quais são os passos. Né? O bom amigo ia ficar, acabou não ficando, ele mesmo se mancou e saiu, né? Quer dizer, nem entrou, e vamos ver como é que vai ser essa formação aí. Agora, o Brasil tem que sentar, vestir a camisa da humildade, armar um time fechado ali, para poder ir empatando e ganhando de 1-0, empatando ou perdendo uma, ganhando outra de 1-0. Se assim, até terminar esse fatídico ano. Ver se consegue uma coisa, nós só temos o brasileiro agora, para preparar o time para o ano que vem. O novo investidor prometeu ainda na janela contratar alguém, acredito que não vá, se for jogador mediano, e tentar no início esse elenco, tirar o que tem de bom nele, mas com um esquema que encaixe os jogadores. E o Cavani tem que esquentar o banquinho da praça, ele não tem que mais esquentar o banco, não dá mais, ele não tem nem mais clima com a torcida. O jogador com esquema com a torcida já era. Eu sou muito a favor da torcida pressionar o ponto de ter que mudar ou mandar embora, mas também eles fazem por onde, né? Torcida é torcida, e chegou a hora do Cabral também se pirulitar. Chegou a hora disso. E não queimar os garotos novos. O garoto tem contato com eles, pode ser que recupere e não deixe isso acontecer. Mas lamentável, ficou para a história, assim como ficou aquele 6-1, 6-0 Flamengo, aquele 7-0 Fluminense, aquele 6-1, se não me engano, do Vasco. Assim como ficaram essas manchas, essa é mais um que ficou na nossa história. E não podemos deixar isso acontecer mais. Né? Então, esses protagonistas de desgraças botafoguenses, eles têm que ser punidos, mas punidos não é por uma punição jurídica, é uma punição do tempo, do esquecimento, do desprezo, para que esses caras não funcionem mais. Assim como a antiga social está aí voltando, não é que eu seja contra, não, nem a favor, mas alguns mancharam muito o Botafogo, estão tentando voltar aí. É, não se criem mais. Tem mais ambiente. E vamos ver aí, se eu não me engano, o próximo jogo é contra o Atlético Paranaense. Jogo difícil. Aí, cara, o tapetinho já foi. Time não organizado, tudo bem, mas esse time aí, eles também têm o deles lá e hoje praticamente quase igual ao nosso. Então, esse jogo para os dois. Tomar muito cuidado. São os times que estão de ponta lá, né? Palmeiras, Flamengo e Atlético Paranaense. E se conseguir um bom resultado, pode ser que os jogadores se animem, o menino consiga organizar ali aquele, aquele grupo, né? E a gente consiga ter pelo menos um final de ano mais calmo, tranquilo, um pouquinho de felicidade em alguns jogos. Tá bom, gente? Não tem mais o que falar. Senão vou entrar em parte política e não é o caso daqui. Então, pelo andar da carruagem, se não tiver um milagre, até a Sul-Americana no ano que vem, de novo. Vamos ver se pelo menos mais estruturado. Então, até o próximo vídeo, como dizia o saudoso João Saldanha. Até a próxima.